Buenas, moçada, tudo bem? Bem-vindos a mais um Zona Universitária. Esse spin-off do Zona Neutra que começamos a fazer esse ano para falar sobre college football. E temos aqui mais uma equipe formada por Thiagos. Afinal de contas, hoje estou substituindo o Thiago Zumac, eu, Thiago Montanha, acompanhado com ele, Thiago Delandré. Beleza, meu querido? Como é que você está? Muito bem, tudo certo, e vamos para mais uma gravação. Maravilha, meu cara, maravilha. Isso aí, vamos falar um pouquinho de college, então, para quem está começando a acompanhar esse nosso novo quadro, né, a gente trata aqui sobre a semana que passou e a gente faz uma pequena prévia também do que está por vir aí nessa próxima semana, com alguns jogos. A gente não pega todos para falar, porque seria muito tempo de gravação e a gente já está cansado de fazer até o Zona Neutra com 3 horas. Então a gente está tentando diminuir um pouco os nossos tempos de programa. Então esse é um deles, cara, que a gente faz quadros menores, assim como a gente também faz no Zona de Fantasy. Quadrinhos aí de 1 hora, 45 minutos, nunca dá 45 minutos, 1 hora, mas enfim. Tiagão, vamos começar? Vamos começar. A gente tem Começamos muito bem já, né? Primeiro episódio semana passada. A gente já tinha feito um piloto alguns meses atrás, né? Mas na semana passada tivemos o nosso primeiro episódio e já tivemos perguntas da audiência, né? E teve uma delas que foi bem interessante e razoavelmente complexa, né? Então a gente escolheu aí para que você pudesse explicar no programa de hoje. João, beleza? Não te dei oi, né, meu cara? Tudo certo? Tudo certo. Maravilha. Já passe a primeiro slide para nós, por favor. Então vamos lá. Pergunta da audiência, Thiagão. Na NFL, por meio de draft e contratações, times que são fracos podem se tornar fortes e vice-versa. No college, como uma universidade que tem um programa mais fraco pode conseguir se tornar uma potência e uma mais forte acabar perdendo relevância? Meu Deus, a minha leitura foi horrorosa, né? Só vou fazer de novo. No college, como que uma universidade que tem um programa mais fraco pode conseguir se tornar uma potência e uma mais forte acabar perdendo relevância? Eu sou o Minnesota Vikings, então resolvi torcer para o Golden Gophers da Minnesota University. Foram campeões lá nos anos 40 e 60 e só. Existe possibilidade de um programa que enfraqueceu voltar a ter chances de playoffs e títulos ou sempre vão ser os mesmos? LSU, Alabama, Michigan, Ohio, Oregon. Foi o Carlos Maza que fez essa pergunta pra gente. Tiagão, quer começar respondendo, por favor? Podemos avançar para o próximo slide? Boa. A pergunta dele é extremamente complexa porque não tem uma forma única de responder, né? Então, para mais ou menos dar um embasamento, ele que acompanha mais, e é muito legal quando, assim, existe essa pergunta específica de um torcedor de uma universidade específica que a gente pode se debruçar em cima dela. Existem 3 teses, digamos assim, que é tradição, coach work e momento. Explicar rapidamente cada uma. Tradição é aquilo que basicamente a universidade tem há 50 a 60 anos. É a tradição de Florida State de bons defensive backs, que acompanha desde o Deion Sanders e companhia, Wisconsin de jogadores de linha ofensiva, Notre Dame também, Louisiana de skill players. Coach work é um pouco mais diferente. Por quê? Porque é aquele trabalho de um bom treinador que se destaca e vai trocando de universidade, galgando posições, né? E vai com ele levando esse bom trabalho, com ele vai vindo essas mudanças positivas. E momento passa pelo quê? Citei as duas. Nebraska, por conta do Matt Rhule, um cara que ele, como figura, traz um monte de patrocinadores junto com o Neil. Colorado também, por conta do Sanders, que traz toda aquela mídia, aquela atenção, e os jogadores querem essa atenção também. Perfeito. Como uma universidade... Aí voltando, tendo explicado essas 3, como uma universidade pode melhorar. Basicamente, tentando se encontrar onde cada uma se localiza dentro dessa situação. As universidades, geralmente, elas tendem a ter um trabalho de relevância, ou de constância, ou de competição, efetivamente dizendo, quando o quê? Quando elas conseguem manter uma boa tradição de treinadores. Perfeito. Porque a tradição, ela é basicamente criada pelos treinadores. Então, assim, se a gente vê os playoffs de modo geral, a gente vê Michigan State indo para os playoffs, a gente vê o Washington indo de vez em quando para os playoffs, e foge até daquelas universidades que ele citou. É realidade que elas foram e não venceram. Certo. Mas assim, como tá ali, batendo na trave, indo de forma constante, existe sim uma possibilidade, pelo fato de tu estar ali, de tu acabar ganhando. E já acaba naturalmente fazendo com que os atletas se interessem. Exatamente. Ainda não é a mesma tradição que a gente vê, né, nessas primeiras que você colocou, que é o que também faz com que os atletas já busquem aqueles programas, né? Mas já começa a criar esse tipo de situação onde faz com que alguns atletas relevantes possam buscá-las, né? Com certeza, porque a tradição tu não consegue mexer. Não é de uma hora para outra. Quando tu chega na Alabama, tu sabe que antes de ti vieram 2 treinadores monstruosos, os maiores do college, e
obviamente que tu tem que tentar seguir uma linha, mas na mesma proporção existe uma pressão muito grande de tu fazer um grande trabalho. O De Boer, que é o atual treinador da Alabama, ele não faz um trabalho miserável. Só que como a régua é tão alta para a Universidade da Alabama, tudo que ele faz parece comum. Sim. Quando tu pensa, comum, Alabama, não casa. A defesa parece miserável, o ataque parece ruim, o jogo corrido parece que não funciona. As coisas são diferentes. Por quê? Porque a régua é muito alta. Então, isso vale para Louisiana, que assim piorou bastante. Isso vale para várias universidades, a própria Nebraska, que é muito tradicional dentro do college football, mas não vem conseguindo ser relevante. E às vezes a atração do atleta acaba saindo da tradição para o momento, né? Exatamente. Porque tá mais relevante, vai trazer mais holofote para o atleta, ele acaba escolhendo aquele programa que neste exato momento está mais relevante, né? E assim, a prática de ter uma universidade bem sucedida dentro do college football passa por um equilíbrio dos três. É possível o Coachworks superar as outras duas por momento, né? Então, um grande trabalho de um treinador faz tu ter um momento positivo muito grande durante 4 ou 5 temporadas. Tu consegue o alinhamento dos astros, por exemplo, e tu conseguir. É o caso, é difícil dar um caso, mas por exemplo de TCU nos últimos anos, que foi para uma final contra a Georgia, acabou levando uma sapecada, mas assim, conseguiu chegar com Quentin Johnson, Max, esqueci o quarterback de TCU lá, que foi pro draft também, foi pros Chargers, Max Duncan lá. Então, assim, se a gente olha, não eram atletas extremamente dominantes no college, mas tinha um trabalho por trás. É uma universidade que era para ser a 5ª, 6ª força do Texas, né? Que quando tu pensa em Texas, tu pensa em Texas A&M, Texas Tech, própria Texas Longhorns. Lá em 5º ou 6º, tu vai lembrar de TCU, né? Que é Texas Christian University. Então, assim, como é que... Aí, indo para a pergunta específica dele. Como é que uma universidade pode melhorar e se desenvolver e, principalmente, se manter lá? Tentando balancear isso ali. A gente pode ir pro próximo, por favor? Isso aqui é o grande perigo que impede muita universidade de voltar a crescer. Tá. Por quê? A gente sabe que quando, e eu dei o exemplo da Alabama, não demitindo, mas trocando de treinador, quando uma universidade igual a Alabama, igual a Florida State, vai para o mercado buscando um treinador, isso gera um perigo e uma bola de neve para qualquer universidade média que vem fazendo um bom trabalho de coachwork. Por que eu digo isso? A Florida State foi para o mercado, trocou os dois, treinador ofensivo e defensivo, e foi em Nebraska, tirou o Tony White, que era um bom treinador defensivo, que vinha fazendo um trabalho muito, assim, num nível extremamente alto nos últimos 2-3 anos, e trouxe o Gus, que era head coach na Universidade de UCF, que é onde está o Davi Belfort? Belfort, exatamente. Então, assim, quando essas universidades grandes elas vão para o mercado, elas basicamente fazem a limpa. Sim. Porque elas conseguem pagar mais, porque elas conseguem... assim, a gente está falando de um head coach que saiu de uma universidade para ser treinador ofensivo. Então, na teoria, ele baixou de cargo. De patamar, digamos, né? Exatamente. Porque ele sabe também, os dois, inclusive, são candidatos head coaches para futuro, porque se eles vão ali, fazem um grande trabalho, como se espera, porque a universidade proporciona isso, eles podem sair de uma Florida State e ir para uma universidade ainda maior. Então, Tony White sai de Nebraska, nada impede dele pegar no futuro uma universidade capengando, sabe? Mas que tenha uma estatura legal. E aqui um exemplo clássico do que acontece no college. O Wake Forest demitiu o seu treinador, trouxe o Jack Dickers de Washington State. Pela saída, o Ben Warkabok foi para Oklahoma. Então, assim, uma simples demissão tirou o head coach do Washington State, o treinador ofensivo, porque buscou outro treinador ofensivo, foi para outro lugar. E o Dan Jackson, que era de Winnerville, foi para Washington State. Então, assim, uma simples mudança, eu peguei só os principais. Sim, você já desencadeia toda uma série de outras mudanças. Teve cerca de 40 treinadores... Desdobramentos disso. Trocaram de universidade por conta desse simples movimento. Então, assim, a gente pode ir para o próximo slide, por favor. Aqui a gente tem alguns hot seats. UCLA, Virginia Tech, Oklahoma State, Arkansas, são universidades que já demitiram seus treinadores nesse momento. Tá? E tem o Luke de Wisconsin e o Bill Napier de Florida, que são 2 candidatos a trocar de treinadores. O Mazza, que torce para Minnesota Golden Gophers, tem como head coach o PJ Fleck. O PJ Fleck vem fazendo... o representante da tropa do Calvo no college football, vem fazendo um grande trabalho de desenvolvimento, principalmente de defesa, né? Aquele safety do Tampa Bay Buccaneers, não me recordo o nome agora, Winfield. Assim, é o começo do trabalho dele em Minnesota, que gerou um baita safety, e depois veio o Nubbin, que veio pros Giants, e agora já tem mais uma sequência muito bem encaminhada de safeties. Então, assim, a gente tá vendo que
Não é uma tradição de Wisconsin formar safeties. Certo. No entanto, porém, toda a vida aquele treinador vem fazendo um trabalho que o safety se destaque. Então é aquela coisa. Bom safety, que tá do outro lado do país, lá na Flórida, para ser mais longe ainda, ele pensa assim, pô, mas Lá ali tá dando certo. Tá dando certo. Então a gente pega aquilo que naquele slide que você mostrou, é o trabalho do head coach com o momento do programa que pode gerar tradição. Com certeza. Então, assim, o que acontece? O PJ Fleck é um dos principais candidatos head coach de uma universidade maior na próxima temporada. Então, assim, é muito provável que Minnesota perca seu head coach. Aí ele vai para onde? UCLA, Virginia Tech, a própria Flórida Jacaré de Papo Amarelo são universidades que pagam muito mais, têm mais tradição, têm mais força e gostam desse tipo de aposta. São universidades que, assim, é muito difícil a Florida Gators, que é a universidade a nata do college football, vamos dizer assim. Vamos dar um passinho atrás. É muito difícil no college, de modo geral, diferentemente da NFL, se apostar em um treinador ofensivo numa universidade grande ou num treinador defensivo. Na NFL é mais comum a gente ver o treinador defensivo dos Lions sai e vira head coach em algum lugar. Certo. No college isso é muito difícil acontecer numa universidade grande. Lógico, existem exceções. Kib Smart, da Universidade da Geórgia, mas também ficou 20 anos ganhando na Alabama. Então, assim, sabe, não é... Sim, é exceção de fato. Então, assim, o que faz uma universidade ser competitiva e aumentar de nível? Tu tem uma necessidade, e é realmente uma necessidade, de acertar nessa sequência de trabalho. Porque se Minnesota perde o seu head coach, tu precisa contratar alguém no lugar, e toda uma comissão técnica junto, que consiga manter um trabalho que vem sendo decrescente. Minnesota vem sendo competitivo dentro da conferência, e esse trabalho vai seguir desenvolvendo. Não é simples assim, não é o próximo treinador que vai levar Minnesota a um título. Até pode levar, mas eu acho muito difícil pela distância que hoje se encontra até onde precisa chegar. Então esse trabalho de crescente precisa ser feito. Um exemplo que é muito legal fazer é, por exemplo, 2 temporadas atrás, quando a Alabama perdeu o Nick Saban, e falando especificamente da Alabama, apostou no The Boyer. The Boyer era treinador de Washington. Washington foi no treinador de San Jose State, que era de Arizona, que vinha fazendo um bom trabalho também. E Arizona foi atrás do treinador de San Jose State. E San Jose State foi atrás do treinador da Navy. Então, assim, todos manteram uma sequência de trabalho, mas é mais uma prova de que, assim, é uma bola de neve constante. Para tu ser competitivo, para tu vencer no college football, não sendo as grandes, porque daí assim tu consegue manter treinador. Quem vai... Por exemplo, quando tu chega em Arkansas, não é o topo, não é sabe, o melhor lugar, mas tu ainda é um lugar para se terminar a carreira, digamos assim, sabe? Perfeito. Tu pode ir para Arkansas e ficar 20 anos lá, ou para Iowa, ou para Wisconsin. Não é tão incomum esse tipo de coisa acontecer, sabe? Então, é mais ou menos essa linha de trabalho. E vamos ver se a gente consegue animar um pouco o Carlos Maza. Tem algum exemplo recente de uma universidade que conseguiu, que era vencedora lá nos idos de Tralalata e que hoje em dia está de novo aí competindo bem e tendo chances? Com certeza. Nebraska é um exemplo assim que se enquadra perfeitamente nessa ideia, tá? Até dá para tentar encaixar a própria Minnesota nessa leva, mas só que assim, como a competição dentro da conferência é tão embaçada, né? E Nebraska ainda assim tem um pouco mais de força, mas Nebraska é um exemplo perfeito. Porque é uma universidade que era extremamente relevante, nos anos 80, 90, inclusive, ganhando o título nacional, competindo pau a pau com USC, que na época era potência, do Pete Carroll, inclusive, quando era treinador de USC. Então, era uma potência, recrutava a nata do college football, todo mundo queria jogar em Nebraska. Teve uma decadência absurda, por vários fatores, ficou para trás, né? E agora com o Matt Rhule, que era treinador do Carolina Panthers, né? Que tem um entendimento muito legal do que é o college de recrutamento. Não deu certo na NFL justamente porque são 2 universos completamente diferentes, né? E ele tá fazendo um nível de competição extremamente alto. Dali para o nacional, é difícil. É difícil. No entanto, porém, todavia, voltando àquela... Tu buscou o Raiola, tirasse o Raiola da universidade, o quarterback, que imita o Mahomes aqui, que imita o Mahomes. Certo. Ele era um 5 estrelas que ia pra Geórgia, ele deixou de ir pra Geórgia para ir pra Nebraska. Então, assim, ali a gente consegue ver na prática o trabalho dele sendo feito, um trabalho de que, lógico, tem muito de a questão financeira também, não é uma universidade que paga pouco dinheiro para os atletas que ali vão, sabe? Então tem todo esse tipo há o interesse do atleta, mas ela também já virou vitrine, então Exatamente. O cara também já quer ir, né? Não é como se fosse qualquer universidade que hoje está querendo pagar, mas o atleta vai para lá para ficar pagado e não aparecer para ninguém, e não vai depois conseguir galgar os degraus que precisa, né? Exatamente. Maravilha, cara. Acho que respondemos muito, muito bem a pergunta aí
aí do nosso querido Carlos Maza. Obrigado pela pergunta, inclusive, meu querido. E continuemos aí, cara. Quem tiver mais dúvidas, por favor, coloquem nos comentários, que na medida do possível a gente vai respondendo o que der. Talvez não de forma tão extensa como foi essa, né? Mas assim que possível a gente vai respondendo tudo que a gente conseguir. Tá? João, pode passar aí pra gente passar pro nosso próximo tema, né? Que é o que aconteceu na semana. Então temos aí o dia 26, os jogos que se sucederam. E comecemos então com Virgínia 46, Florida State 38. O que podemos destacar deste jogo, meu caro? Assim, era um jogo que a gente não destacou tanto assim na semana passada, né? Que abre basicamente a semana 5 dos jogos relevantes. Porque era um confronto de um time top 10 a nível nacional contra um time que não tinha ranqueamento. Na prática, a gente esperava que fosse uma vitória não tranquila, mas assim, uma vitória assim... mole. Que a gente terminasse no final dizendo assim, ó, aqui não teve o apavoro que se esperava, mas Virgínia também não é aquela naba, então assim, não foi aquele espancamento, igual eu falei alguns ali que, olha, vamos passar voando por ali. Seria basicamente uma vitória que não seria aquela coisa, tipo, ganhou, mas ganhou do Virgínia, né? Então não seria aquela situação também de vangloriar demais aquela vitória, correto? Por exemplo, é a vitória dos Broncos contra os Jets ali. É uma vitória que tu não... Assim, se os Broncos perdem, tu critica muito mais os Broncos por perder do que os Jets, de terem ganho. Por quê? A Florida State simplesmente passou por cima da Alabama. É um time que vem numa crescente muito legal. Esse jogo, ele diz, na minha análise nua e crua, muito mais sobre a Virgínia do que a Florida State. Porque a Virgínia vem numa crescente, é uma universidade média para boa, que tem talento, trouxe um quarterback que é extremamente experiente, o Chandler Morris, que era de Oklahoma, veio para North Texas e agora está em Virgínia. Resumindo tudo isso, para não se estender, é uma vitória de Virgínia que ela serve muito para Florida State para dizer assim, para ser aquela mudança de chave. Tá. Eu espero que seja uma mudança de chave positiva, por quê? Porque a Florida State claramente não jogou... Tu não via a intensidade como tu viu contra a Alabama, tu não viu a intensidade ofensiva e defensiva como se viu em outros jogos. Pode ser um jogo que no final da temporada a gente faça um review da temporada e diga, olha, aquela derrota para a Virgínia foi o que fez Florida State crescer a nível de conferência e a nível nacional. Por quê? Porque os caras entraram desligados e a Virgínia passou por cima como se não tomasse conhecimento do que estivesse acontecendo. Mas a gente consegue fazer uma afirmação se é o Florida State que é uma fraude ou é a Virgínia que é uma potência em potencial? Eu acho que é a Virgínia que é uma potência em potencial. Porque a SEC, que é a conferência, está completamente aberto hoje. Hoje a Clemson é a última da conferência. Clemson que, poxa, sabe, há 6, 7 semanas atrás o pessoal botava como a principal candidata ao título nacional. Então, assim, a Florida State é um time muito bom. Não pode ser resumido nesse jogo, onde todo mundo foi mal. Teve um drop na end zone que, assim, é miserável na prorrogação. Teve 2 interceptações do Castellano. Uma delas foi num quarta descida da prorrogação, então tinha que lançar uma bomba na end zone, não tinha que fazer, né? Ia voltar mesmo. E a Virgínia fez aquilo que se esperava. Assim, um time extremamente competitivo, mas claramente vendo o jogo tu percebe que não é essa potência toda. Mas, da mesma forma que tu via um time jogando pra querer vencer, como era a Virgínia, tu via a Flórida quase assim... Podíamos falar um pouquinho de salto alto? Pode ser, uma plataforma 45 ali que eles chegaram. Então, assim... por quê? Tem uma pergunta que precisa ser feita. Ou a Florida State é esse time que joga pouquíssimo contra um time que está claramente um degrau abaixo, ou ele é aquele time que jogou contra a Alabama. Então, não são a mesma, sabe? Aquele meme não é a mesma foto. Perfeito. Porque um time que jogou muito bem contra um time que jogou muito mal. Eu acho que a Florida é melhor do que isso e esse jogo pode ser uma mudança de chave positiva para a temporada. Beleza, meu caro. Vamos passar para o próximo, então. Arizona State 27, TCU 24. O Arizona volta a ser candidato a playoffs, como foi no passado? É difícil essa pergunta, porque é um time extremamente competitivo, enfrentou outro time extremamente competitivo. O jogo foi excelente, é um jogo ofensivo, mas assim, claramente os dois times não têm defesa, sabe? Então, TCU vem regularmente sendo um candidato a playoffs, Arizona State também vem sendo, com o Scatterbull ano passado. A minha análise em cima, nua e crua, é que as duas perderam muita força, mas ainda assim, como a conferência está muito aberta, daqui a pouco consegue vencer a conferência, pega ali a bye na semana 1 dos playoffs. Então, assim, não dá para tirar, mas assim, hoje há candidatos maiores, sabe? Entendi.
Mais algum destaque desse jogo que você queira comentar? Honestamente, são, assim, os bons jogadores que a Arizona State tem pro draft, né? Que é o Levitt, quarterback, e o Tyson, recebedor, que alguns mocks já botam eles na primeira rodada. Assim, estão desempenhando aquilo que a gente espera, então existe um carinho legal que está se dando para Arizona State nesse momento. Legal, meu querido. Então vamos pro terceiro jogo aí que a gente destacou pro dia 26. Vou precisar do seu auxílio porque eu ainda não reconheço todas as figurinhas. Mas é Houston 27 e 24... Oregon State. Oregon State. Os Beavers. Os Então, Beavers. assim, Oregon State é um exemplo muito bom pra dar até pro Masa, porque há 2, 3 temporadas atrás, Oregon State era extremamente competitivo, num nível muito alto, com o DJ Galilei, que hoje ninguém quer ver pintado nem de ouro, jogando muito bem. Assim, um decréscimo absurdo do que vem acontecendo. Mudança de treinador, apostar numa figura, num gênio ofensivo, digamos assim, né, que não tá conseguindo encontrar as peças. E tu tem do outro lado o Houston, que trouxe o Wigman, que era um 5 estrelas da Universidade de Texas A&M, que veio transferido, e tá jogando muita bola. Então, assim, são 2 exemplos muito bons de como o portal pode ser usado por bem ou por mal, sabe? Houston acertando nas escolhas, com jogadores menos raspados, vai pro portal, buscam 2 estrelas lá, 1 estrela e meia aqui, enquanto que o Oregon vai lá, busca 3, 4, consegue puxar um 5 ali em algum lugar e... Equilibra. Exatamente. É isso aí. Bom, beleza, vamos então pro dia 27, João, por favor, o próximo slide. No dia 27, nós temos aqui como primeiro jogo Oregon 30, Penn State 24. O que podemos destacar de início, Thiagão? Assim, o Mas ele vai ditar o ritmo do programa hoje, né? Porque a Penn State, ela é uma das maiores universidades de college football. E o James Franklin, atual treinador da Penn State, ele tá 21 contra universidades ranqueadas dentro do top 10. Então, assim, a Penn State é uma da nata, faz parte do grupo da nata. Quando ela enfrenta universidades do mesmo nível, costuma levar pancada. Tá. Uma vitória frente a 21 derrotas, assim, não é um desempenho nada aceitável para um treinador de uma universidade como a Penn State. Tá. Né? Na minha opinião, não é um resultado aceitável para nenhum treinador, porque se tu tem tanta possibilidade assim de jogar contra tanto top 10, ou tu é treinador de uma universidade realmente horrível... Mas o programa tá justificando essa expectativa toda sobre ele, cara? Não tá. A culpa é da expectativa criada ou é do próprio treinador? Eu acho que é o combo dos dois. Por que eu digo isso? Penn State tem talento. E a gente vê isso no draft, né? Pra não ficar falando nomes que daqui a pouco quem tá ouvindo não vai saber quem que é. Ano passado, tu teve o Abdul Carter, primeira rodada, assim, um cara que chegou com um hype absurdo na NFL. Eu não quero discutir o quanto ele desempenhou até agora na NFL. Exatamente. Mas tá muito cedo também. O ponto é, a Penn State tem muito talento. Muito talento a rodo. Inclusive com o Drew Aller, que o pessoal não gosta, eu também não sou um grande fã, mas assim, ele não pode ser tão ruim quanto tá ali, sabe? E esse que é o grande problema. Todo mundo na Penn State, o próprio Abdul Carter, parece pior do que realmente é. Então, assim, a Penn State não consegue recrutar muito bem, isso tem que dar um mérito ao James Franklin, só que todo mundo que joga na Penn State joga mal, ou joga pouco, ou sei lá, sabe? Não consegue chegar naquilo que poderia atingir de potencial. Exatamente. Então, assim, em contrapartida, tu tem Oregon, que é uma universidade que é basicamente a universidade número 1 da Nike. Assim, a Nike, até pela proximidade, tem Oregon como principal frente de experimentos e testes e dinheiro alocado ali. Então, assim, a gente esperava um enfrentamento maior. O resultado é extremamente mentiroso, né? Ali, claramente, o efeito de jogar em casa, que a Penn State faz isso de uma forma absurdamente bonita, que é, eles fazem white out, né? Que é basicamente pintam o estádio inteiro de branco, todo mundo vai pro estádio de branco e gritando, fica legal demais. Fica show de bola. E assim, não tem enfrentamento. O resultado é extremamente mentiroso, porque no final Oregon fez uma sequência absurda de faltas que foi causada exclusivamente pela gritaria da torcida. Não foi sabe, uma jogada defensiva que forçou um turnover, não. Foi 2 faltas em sequência. Terceira longa, não conseguiu converter, punch, bola volta para Penn State, sabe? E essa foi a métrica do jogo. Oregon podia ter passado muito mais o carro do que realmente passou. Então, a expectativa é muito alta, mas assim, o desempenho não é nada bom. Entendi. Beleza, então a gente pode culpar um pouco a expectativa, um pouco o head coach, né, o James Franklin, e esperar aí que consiga ganhar esses jogos grandes, porque ficar ganhando, batendo só em cachorro morto não adianta, né? É isso. Bom, vamos para Ohio State 24, Washington 6, uma sabugada, né? Temos alguma coisa a falar além da sabugada? Sinceramente, quando
abre esse calendário aqui, a gente vê essa montoeira de jogos. A gente acabou de falar, eu fiquei 40 minutos basicamente dizendo que o Washington é uma universidade competitiva. Eles vão jogar contra a Ohio State, que é uma universidade competitiva. E assim, eles não competem em nada. Eles erraram até a entrada em campo, uma coisa inacreditável que aconteceu. Então, assim, é um desnível muito grande. O Washington jogou pouco. Também não acho que seja um jogo que defina, mas se esperava-se muito mais, sabe? Não, beleza. Vamos passar pro próximo então, que eu acho que esse é mais interessante, cara. LSU 19, Ole Miss 24. Cara, no papel esse jogo funcionaria bem melhor, né? Uhum. Mas parece que os dois times deram uma caída de produção de 24 para 25, né? A perda, assim, a quantidade de perdas pro draft, a gente pode... Eu vou citar só o left tackle da Louisiana, né? O Will Campbell. Ele faz uma falta violenta no efeito do jogo aéreo da Universidade da Louisiana. O Nussmeier, que é quarterback da Universidade da Louisiana, claramente não tem confiança nenhuma no rapaz que está ali protegendo o lado cego dele. Então, assim, é uma bola de neve negativa, porque tu perde um tackle de primeira rodada, que é muito bom. O jogo aéreo fica mais curto em relação aos anos anteriores, né? Tá certo que a qualidade dos recebedores também, para quem tinha Brian Thomas, Malik Neighbors, hoje tu tem... atletas vindo do portal que somados não tem 50 recepções na carreira, sabe? É uma perca considerável. Só que... Não, só ia comentar, né? Pô, a LSU perdeu 8 jogadores pro draft, né? E a Ole Miss são 1, 2, 3, 4, 5... Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 da Ole Miss. E 7 da Louisiana, eu acho. 7 da Louisiana. É isso aí. Entre eles, por exemplo, a Ole Miss perdeu o Jackson Dart, né? O Trey Harris, Trey Amos... LSU, Will Campbell, Mason Taylor, Emory Jones Jr. Cara, realmente não tem como não esperar que esses times caiam de produção de um ano para o outro como esse, né? Então, assim, eram times que no ano passado eram corredores pelos playoffs. Ambos não conseguiram chegar. Mais decepcionante o Ole Miss, porque tinha mais talento, e isso reflete no número de draft, né? O Walter Nolan também era um fenômeno, foi para Arizona, é um excelente jogador. Hoje a gente vê que ficou uma troca de farpa muito feia de se ver, porque ano passado o enfrentamento daquela linha ofensiva contra aquela DL era muito bom pela qualidade. Hoje é muito... Não sei se é muito bom a palavra, mas é um enfrentamento honesto, porque a qualidade da DL de Ole Miss é muito ruim e da OL de Louisiana é muito ruim. Ou seja, né, elas estavam as duas lá em cima, né? Mas as duas baixaram, né? Então o enfrentamento continua acontecendo no mesmo nível, né? Mas em contrapartida aí que vem um ponto mais estranho, mais maluco. Ole Miss, ano passado tinha uma expectativa grande e não conseguiu corresponder. Esse ano a gente baixou muito a expectativa de que esperar de Louisiana e com Matt Chamberlain, né, que é o quarterback da Universidade de Ole Miss, que veio transferido da D2, inclusive, que é assim, ele veio como sênior, que é um ponto comum para um quarterback sair da D2 e arriscar. Como sênior ali, até porque... E assim, ele não começou como titular, né? O Simmons era o starter de Ole Miss, acabou se machucando. Então, vem desempenhando muito bem, vem jogando bem. O Ole Miss hoje tem mais desempenho do que tinha ano passado. É um time candidato para os playoffs? Acho que ainda não, é cedo. Se ali arriscar incomodar dentro da conferência, daqui a pouco... Assim, eu vou falar uma coisa meio medonha, talvez vai pegar mal de se dizer, mas às vezes não é tão ruim tu não ir pro jogo de conferência. Por quê? Porque se tu fica em terceiro invicto, tu, dentro da SEC, tu certamente vai pegar playoffs. Tá. Agora, se tu vai pro jogo de conferência e leva uma pancada pra uma Missouri da vida, que hoje é uma candidata forte ao jogo de conferência, tu se escapa dessa derrota ou dessa pancada num jogo neutro, sabe? E tu arrisca ir pros playoffs numa posição boa, fazendo o teu primeiro jogo em casa. Certo. Então, sabe, é bem interessante essa posição. Foi o que aconteceu com o Tennessee ano passado. O Tennessee ano passado não tinha um time extremamente competitivo, mas fez bons jogos, não foi pro jogo de conferência, ficou em terceiro ali, acabou pegando uma vaga nos playoffs. Deu azar de cair contra o Ohio State. Aí é aquela coisa. Foi pro ranqueamento, deu azar. Mas o ponto é, Ole Miss jogou mais na temporada passada que Tennessee, mas quem foi pros playoffs foi Tennessee, por conta de um favorecimento de calendário, digamos assim, né? Sabemos que é sorteio, mas... E é isso aí. Mas não deixou de ser um favorecimento indireto, né? Mas beleza. Mais alguma coisa com relação a esse jogo? Acho que é isso. Maravilha. Alabama 24, Georgia 21. Aqui a gente tem... Assim, é difícil falar desse jogo, porque quem a gente tem expectativa de que apareça nesses jogos, principalmente quando é Alabama e Georgia, acaba não aparecendo nesse jogo Alabama e Georgia. A defesa da Georgia joga muito mal contra a Alabama, por alguma razão. Contra todo mundo é extremamente dominante, joga muito bem, os jogadores se destacam. E contra a Alabama,
se perde de forma absurda. Em contrapartida... Mas é mérito do Alabama ou demérito da Georgia? Eu não sei dizer. É muito difícil isso ali, porque em contrapartida o ataque da Georgia, que é capengante, joga muito bem contra a Alabama. Então, assim... E o mesmo vale pro outro time. Por quê? A Alabama tem uma defesa que joga... Assim, ela dá uma avacalhada de vez em quando, mas ela joga muito bem contra a Georgia. O ataque que joga muito bem contra todo mundo, joga muito mal. Então, a gente tá vendo em contrapartida... dois exemplos de... Vamos lá, vamos resumir o jogo. Foi vencido pelo quarterback. Ty Simpson é um bom quarterback e o Stockton, quarterback da Universidade da Georgia, não é um bom quarterback no nível das universidades. Então, assim, na oportunidade do drive da vitória, naquela sequência de um drive para cada um, o da Alabama fez o TD e o da Georgia não conseguiu botar minimamente posição de field goal. Então, dá para resumir o jogo assim. Por quê? Talento nas duas universidades tem. Ryan Williams é um dos melhores recebedores do college, joga na Alabama. A Georgia tem um grupo de recebedores muito talentoso. As linhas ofensivas são muito boas. As linhas defensivas são muito boas. Os treinadores não são ruins. Pelo contrário, são muito bons. The Boyer e o Kirby Smart. Então, assim, foi vencido literalmente pela posição de quarterback. Perfeito. Maravilha. Vamos pro próximo, então. Tennessee 41, Mississippi State 34. Cara, o Tennessee segue sendo candidato à conferência e playoff nacional? Eu acho que sim. Por quê? O college, ele é meio ingrato com aquele papo de defesa vence campeonato. Porque, na prática, é muito mais difícil tu montar uma boa defesa no college do que na NFL. Porque a rotação de jogadores é muito grande, porque as hashes influenciam demais o ataque, e os ataques são completamente diferentes uns dos outros. Tu não tem um padrão muito lógico de adversário para se enfrentar. O calendário pode ser muita surpresa. Tu não consegue fazer, principalmente, um planejamento a longo prazo. Perfeito. Tu sabe que na NFL tu vai pegar Baltimore lá na semana 17, então tu se prepara para parar o jogo corrido na semana 17. Aqui tu não tem isso, porque tu pode chegar no playoffs, cair contra a Army da vida e os caras correr 400 vezes contra ti. E daí tu vai ter que entender o que os caras vão fazer naquela semana. Exatamente. É literalmente isso. Então, assim, Mississippi State volta a ser um bom exemplo pro Mazda, porque é uma universidade que vinha sendo muito mal nos últimos anos, acertou na posição de treinador, trocou OC, DC ali, e assim, fez uma estruturação completa. O time é muito mais competitivo do que era no passado e não mudou peças, assim, não é aquela mudança completa de, olha, saiu 70 jogadores, entrou outros 70 e agora sim a gente tem um elenco bom. Não. Que é como você comentou com relação ao que o Belichick precisou fazer, né? Exatamente. E Tennessee tem um ataque, assim, extremamente formidável. Pra mim, uma variação do West Coast Offense funciona muito bem no college, né, que é putz, eu esqueci o nome do jeito de atacar. Que é um ataque extremamente vertical. No college isso é muito entretenimento. Em contrapartida, Tennessee forma muito jogador hypado por conta disso. A gente vê com o Joey Milton, a gente vê com o Jalen Hyatt, o Tillman dos Browns. Porque tem muito highlights. Exatamente, porque tem muita big play. O Randall Hooker, quarterback dos Lions, é um ataque extremamente vertical, extremamente difícil para tu parar jogando na defesa, porque se o pass rusher não chega no quarterback adversário, assim, vai ter uma rota no fundo do campo e o quarterback vai soltar o braço. Então, né, obviamente, a chance de passe completo e uma jogada longa é grande. Tennessee é um time encaixado e, assim, o cenário de vitória aqui passa por isso. Porque, na prática, Mississippi teve a possibilidade de, assim, segurar o resultado e não foi capaz. Então, Tennessee claramente é um time mais veterano, mais cascudo, vamos dizer assim. E, assim, foi fundamental para tu vencer esse jogo aqui. Perfeito, meu querido. Vamos passar, então, para o próximo. O USC 34, não, 34, né? 32 a 34 Illinois a 32 USC. Perfeito. Esse aqui é um jogo... Eu tava com ele invertido aqui na minha tabela. Foi um jogo extremamente... O melhor jogo da semana, na minha análise, porque Illinois levou uma empancada para Indiana, e a gente até falou muito sobre isso, até... Basicamente, eu justifiquei ele não estar na lista por isso, porque eu não tinha expectativa sobre Illinois. Em contrapartida, esperava uma vitória relativamente... Isso aqui sim, eu esperava uma vitória realmente tranquila de USC. É um time muito talentoso. Illinois é um time muito veterano, então não é um... Assim, o talento claramente está do lado de USC, só que a experiência está do lado de Illinois. Certo. Jogando em casa, o USC fez 15 faltas durante o jogo. Teve quase mais jardas de falta do que corrida, por exemplo. Então, assim, Illinois fez um jogo extremamente sólido. Foi extremamente impositivo em cima de USC, que tem uma defesa legal, mudou bastante peças do ano passado para esse. É uma vitória surpreendente dentro da conferência. E, assim, de todas as surpresas, um tópico para se fazer no futuro, Illinois vai se mostrando um candidato surpresa dessa temporada. Olha só. Esse aí é o que o pessoal comentou que foi o jogo ofensivo da semana, né, Thiagão?
Com certeza. Foi porque os dois quarterbacks, assim, eles não foram parados em momento nenhum fazendo... Não teve algo... Defesas não conseguiram conter eles. Correndo, passando, esticando jogadas em todos os sentidos. Em contrapartida, todo o resto foi parado. Né? Como o jogo corrido não andava, tu tinha mais passe. Passe completava, terceira descida, voltava pra corrida, não funcionava e ficava nessa bola de neve. Então as duas defesas foram obliteradas. Perfeito. Maravilha. Notre Dame 56, Arkansas 13. Esse aqui foi o jogo que Passada também? Não, passada de carro e deu ré, né? Fazendo drift, inclusive. O Sam Pittman, quarterback não, head coach da Universidade de Arkansas, caiu por conta desse jogo. Assim, o Jeremiah Love, que é o running back de Notre Dame, assim, tá destruindo o college football desde a temporada passada. 4 TDs são na conta dele, 2 recebidos e 2 corridos. É um jogador extremamente fora da curva. Aí tu bota um cara desse atrás de uma linha ofensiva de Notre Dame, que é um fenômeno. Então, tu tem isso ali. Em contrapartida, Arkansas é muito ruim. Arkansas é muito ruim. Então, assim, resumindo, é basicamente isso. Maravilha. Temos aí, então, Louisville 34, Pitt 27. Assim... São dois times extremamente ofensivos dentro da ACC, uma conferência que está bem disputada. Os dois times são muito bons. Foi uma partida muito boa. Claramente, assim, a experiência... Porque Louisville aposta muito em jogadores transferidos. A métrica de recrutamento e trabalho de Louisville é assim... a gente vai para o portal de transferência e busca um jogador que é bom, mas que não teve a experiência de jogar em Oregon, em Penn State, em Ohio State, em Louisiana. Então eles pegam um jogador que tem talento, mas que tu olha... que esse jogador, quando olha pro DEP, né, que é a escalação de Oregon, ele olha, putz, tem 3 QBs na minha frente. Não vou chegar lá. Não vou jogar. Então ele faz o quê? Ele se transfere, no caso, realmente o Miller veio transferir de USC, que é uma universidade que, assim, ele olhava, Caleb Williams, putz, aqui não vai rolar, sabe? Então ele se transferiu e vem jogando muito bem. Isso vale para todas as posições. E a experiência de Louisville passou mais alto por cima do ataque talentoso de Pitt. Maravilha. Minnesota 31, Rutgers 28. Último jogo do dia 27. Esse jogo eu botei por conta do Mazza, né? Porque Minnesota vem fazendo esse trabalho de correr com a bola muito bem e proteger o passe muito bem. Então tu se obriga a correr contra Minnesota e tu se obriga a prestar muita atenção no jogo corrido de Minnesota. Minnesota vem formando uma penca de running backs bons, né? A nível de college, é importante fazer essa régua, porque a maioria na NFL não conseguiu dar aquele salto, né? O Ibrahim chegou nos Lions com um potencial muito legal, mas sequência de lesão absurda. E, enfim, uma penca de running backs de Minnesota também chega com potencial muito alto e não consegue desenvolver na NFL. Mas assim, a linha ofensiva é extremamente dominante. O PJ Fleck tem uma linha de recrutamento que é jogadores extremamente grandes, aquele o Falale, que é right guard de Baltimore Ravens, 2,5 metros, eu acho que ele tem. Gigantesco. Era jogador de Minnesota, então assim, tu vê um claro padrão de jogadores de linha ofensiva, jogadores extremamente grandes, fortes, que assim, não são lentos por tamanho, então é um time que é impositivo no jogo corrido. Mas assim, tu levar um cagaço pra Rutgers como tu levou é um pouco assustador. Preocupa, né? Então, foi um jogo que se espera mais, principalmente aquela. A gente tá falando que é um time que quer se reerguer. Tu precisa chegar nesse jogo onde Rutgers é claramente bem menos, 2 passos ou 3 passos atrás de ti. Tu precisa, não digo passar o carro, né? Mas tu precisa... ganhar com tranquilidade. 2 posses, ou pelo menos tomar o TD no último segundo de jogo que não te leve para uma prorrogação, por exemplo, né? Que não foi o caso ali. Tu venceu o jogo, mas tu venceu até o último segundo levando um cagaço, com direito a um field goal perdido no último segundo. Carlos Mazza, não tá tão fácil assim tua vida, Carlos Mazza. Maravilha. Cara, a gente vai para a próxima slide, que é o App Pool, né? E já tem uma pergunta para ti aqui, que é o seguinte, cara. Cara, Georgia perdeu, Penn State perdeu, LSU perdeu, FSU perdeu. 4 times ranqueados perderam, né? Como que isso afeta o top 25? Olha, afeta de uma forma bem agressiva. Por quê? Quando a gente tem 3 times... E não é só tu perder, porque quando tu, por exemplo, tu tem um confronto entre Ohio State... Vamos lá, vamos pegar o caso que aconteceu. Oregon e Penn State. A Penn State estava em segundo, Oregon estava em terceiro. Então, assim, quando o terceiro derruba o segundo, não é aquela queda de tu despencar de uma forma descomunal. É a mesma coisa que a gente vê na NFL com o ranqueamento dos times. Agora, quando tu tá, no caso da Florida State, em quarto, e tu perde para um time de fora... Querendo ou não, a tua queda é muito maior. O Florida State vem parar em 18º, né? E isso vale para mais. Por exemplo, se a gente analisa friamente, a queda da Georgia não foi tão grande em comparação à subida da Alabama.
Então, assim, são jogos... A própria queda da Louisiana também caiu para 13º. Não é uma queda, assim, descomunal. Por quê? Porque tu perde para outro time ranqueado. Inclusive, o LMI subiu para 4º. Então, assim... Claramente é justificativa para, assim, tu perdeu o jogo perdível, vamos dizer assim, né? Sim. Era um jogo que era factível você perder. Se você ganhasse, beleza, mas era factível você perder. Então, em contrapartida, tu tem a Florida State que caiu. E, assim, a caminhada para tu voltar pros playoffs é muito grande. Era a minha próxima pergunta. E, assim, é óbvio, próxima semana, número 3, Miami enfrenta a Florida State. A gente vai falar desse jogo na prévia. Mas, assim, a possibilidade de embolar de novo com mais um jogo de times ranqueados, times grandes ranqueados, é muito grande. De modo geral, muito parecido com o que a gente teve na semana passada, tu não tem um grandíssimo absurdo aqui em nenhuma posição. Talvez, se tirar Michigan aqui e subir, por exemplo, uma Memphis que tá 5-0 na temporada e, na minha análise, precisa um pouco mais de respeito, mesmo que fossem 25, sabe? Só pra estar ali, pra aparecer na foto, digamos assim. Porque essa lista aqui embaixo, ela não aparece na foto, né? Ela aparece porque a gente quis botar aqui. Então... nada absurdo acontecendo. E o que acontece? E o que você acha que acontece com Florida State se perder esse próximo jogo para Miami? Aí, diferente do que... Depende da forma, vamos lá. Se tu joga da mesma forma que tu jogou contra a Virgínia, aí tu dá adeus ao top 25 nessa semana. Tá. Né? E daí, assim, a busca de um título de conferência e fica extremamente distante. E daí, eu falei há meia hora atrás... mas e se tu ficar em terceiro? Se tu tem 2 derrotas dentro da conferência, pra tu ficar em terceiro dentro da conferência é muito difícil. É doido. Por quê? Porque a própria Virgínia que venceu, assim, agora o calendário tá completamente aberto pra tu ficar em terceiro. Então aquilo que eu falei sobre ficar em terceiro vale muito mais pra Virgínia do que pra Florida State. Mas pode acontecer? Pode. Se Virgínia despencar e começar a perder pra um time completamente aleatório. Isso pode acontecer, mas assim... Não tem esses indícios que pode acontecer, sabe? Tem que sempre trabalhar com uma média de... O time que é nota 6 vai jogar nota 6 e aquilo ali, Sim. Né? Não é o mais provável de acontecer. Pode acontecer, mas não seria aquilo que a gente botaria uma grana, inclusive. Exatamente. E, assim, para a próxima semana a gente certamente vai ter umas mudanças interessantes no ranqueamento dos playoffs. Por quê? Assim... Semana 5, semana 4 e 5 são as semanas onde acabou a brincadeira, sabe? Deu aquela desculpinha de tipo... Por exemplo, Michigan perdeu na semana 1. Não teve um despencamento igual a Florida State agora teve. Por quê? Semana 1, aquela coisa, o pessoal passa pano de uma forma absurda, né? É diferente do que a gente vê na semana 4, 5 adiante. Até que não é razoavelmente absurda, né? É até justificável a passada de pano, né? Com certeza, porque... É o primeiro jogo ainda, o pessoal ainda tá tentando entrosar, etc. Se a gente analisa qualquer time desses aqui em relação a qualquer outro adversário da semana 1 e agora... Todos eles estão jogando mais, sabe? Então, assim, é um padrão do college e é justificável essa passada de pano que todo mundo faz. Perfeito, meu caro. Vamos ver como é que fica esse quadro, então, semana que vem. E talvez seja interessante, mais pra frente, a gente fazer um comparativo da primeira semana, né? Podemos fazer, com certeza. Depois a gente dá uma olhadinha o que tanto mexeu aí nesse app pool dos top 25. João, próxima, por favor. E agora sim, vamos para as prévias, então, do que teremos aí esta semana no College Football, começando com Texas e Florida Gators. Assim, são 2 times dentro da conferência da SEC, que a gente fala, que estão embaixo. A Texas a gente esperava muito mais, assim, desde a primeira semana, com Manning e companhia. E a Florida com o Legway, que não é tão menos hypado que ele, é um dos principais candidatos a pick 1 do próximo draft, não nesse, mas no draft de 2027. Assim, a gente esperava ele pro Heisman. Tá jogando muito pouco, contra a Louisiana, mandou 5 interceptações. É um jogo que, assim, ele é um divisor de águas pra Florida decidir se o Billy Napier cai pra ser demitido. Não sei, eu acho difícil ele cair durante a temporada. A Florida não tem esse perfil de demissão. Mas assim, encaminha a retirada dele das coisas da salinha lá da comissão técnica. Ele tá no hot seat. Ele tá no hot seat com certeza. E Texas, assim, Texas precisa fazer um jogo dominante. Porque a gente viu no ranqueamento, Texas tá sempre ali nas cabeças, não tá nas primeiras posições, mas tu vê que não cai. Mas também não sobe porque não consegue jogar bem. Então, assim, o comitê, todo mundo, na verdade, tá esperando que a Texas em algum momento dê um salto. Jogo fora de casa, no pântano que se fala aqui, onde a Florida joga, pode ser essa possibilidade de tu ter um jogo dominante, ou um jogo competitivo, ou que tu vence de uma forma surpreendente pra assim dizer aquele, olha, agora sim Texas é realmente competitivo, a gente pode botar eles na grade dos times que podem incomodar. Perfeito. Agora,
Enquanto você estava falando, eu tinha pensado numa outra pergunta. Deixa eu fazer a chamada do próximo jogo, eu vou tentar lembrar lá daqui a pouco. Michigan State contra Nebraska. São dois times competitivos, dois times extremamente ofensivos. A qualidade está, assim, integral no jogo ofensivo. É difícil eu vir aqui no programa e dizer, olha, não assista Florida State e Texas, assista Nebraska e Michigan State. Quem tá ouvindo não vai fazer isso, né? Eu mesmo não seguiria esse meu conselho. Mas assim, o potencial ofensivo desse jogo é extremamente alto, porque tem muito talento nos dois lados da bola, dos dois lados do ataque, só que as duas defesas são bem abaixo, até pela perca do treinador defensivo por parte de Nebraska. Tá. Miami e Florida State. Esse é o jogo que a gente falou que ia acontecer, um jogo de ranqueado. A expectativa da semana passa integralmente por esse jogo. Perfeito. São dois times da Flórida. O jogo vai ser em Tallahassee, que é onde a Florida State joga. Miami está numa crescente legal, vem com o Carson Beck fazendo um trabalho muito legal. A defesa é extremamente competitiva. Tudo que a gente criticou a Florida State sobre não desempenhar, Miami vem desempenhando 100% desde o primeiro jogo, desde o primeiro snap, vamos dizer assim. Então é um time que, na minha análise, tem menos talento em relação à Florida State, mas vem desempenhando um nível de competição muito maior que a Florida State até quando venceu o Alabama. Né? Porque, Florida State venceu o Alabama, Miami venceu a Universidade de Notre Dame. Assim, uma venceu uma potência e outra venceu quem estava no Campeonato Nacional do ano passado. Então, é um jogo extremamente equilibrado. Eu espero que o natural é o quê? Tu ter um jogo vencido por uma posse, um 30-27 ali, vencido pela Florida State, por conta do efeito de jogar em casa. Se Miami perder aqui, a gente vai poder passar pano da mesma forma que fizemos em alguns outros. Mas assim, o natural é a Florida State se jogar, toda aquela epopeia que a gente falou sobre se reerguer, se reestruturar, cair na real sobre perder para Virgínia, acontecer contra Miami. E esse jogo sendo em Miami seria o quê? Miami? Como? Desculpa? Se esse jogo fosse em Miami... Se esse jogo fosse Miami, com certeza tu puxa pro outro lado. Porque, assim, alguns estádios em casa, eles não tem tanto efeito quanto em outros. Como assim? A Flórida consegue fazer um jogo em casa, uma atmosfera muito mais amedrontadora do que, por exemplo, o Michigan State, que é uma universidade também muito grande, não é do mesmo patamar, mas está ali parelho, do que, por exemplo, Nebraska. Miami joga no Hard Rock Stadium, onde joga os Dolphins. Eles não conseguem fazer a mesma festa, a mesma papel. Por quê? Porque a Universidade de Miami não fica dentro, o estádio não fica dentro da universidade, como fica o caso de Tallahassee no Universidade Estadual da Flórida. A atmosfera não é a mesma. Então assim, o pessoal termina a aula sexta-feira, começa a festar com o jogo que vai ter sábado. Na Universidade de Miami, tu não consegue fazer isso, porque o Hard Rock Stadium está relativamente longe da universidade. Ainda é uma atmosfera muito positiva para Miami, mas assim, o que acontece na Universidade da Florida State é descomunal, sabe? Perfeito. West Virginia e BYU. Outro jogo ofensivo da semana, os dois ataques são muito bons. BYU é um time que, assim, vamos lá, a gente pode falar em surpresas em algum momento. Agora vai se parecendo que BYU é um dos candidatos a ser essa surpresa. Talvez mude, talvez essa falta de experiência, principalmente na posição de quarterback, lá na frente vai cobrar. Destrua isso. Mas hoje, BYU é um dos principais candidatos, assim, aparecer para aquela vaga aleatória de playoffs ali, até tentando desbancar algumas grandes. Perfeito. New Mexico e San Jose State. Aqui são duas universidades que são fortes candidatos a perder seus treinadores, porque assim, são duas mentes ofensivas muito boas, que vêm fazendo trabalhos muito bons de estruturação, só que eles literalmente batem no teto de que a universidade consegue. São José State briga com SI, briga com Cal, briga com Kanata da Califórnia, e tu não consegue... Não chega. Sabe? Por mais que tu faça um bom trabalho, tu consiga brigar, ainda vai fazer uma substituição ali na troca de boxe, vai entrar um invadir, igual aconteceu lá, né? E alguém vai te dar uma bomba, sabe? É o que acontece na Califórnia. New Mexico é um estado que não é tão representativo assim no futebol americano. E quando tu consegue, assim, algum recruta relativamente não, acima da média, o que acontece? Os estados vizinhos ali, Arizona, Louisiana, o próprio estado de Texas vem e faz a limpa. Então, assim, é muito difícil manter talento. É um jogo também ofensivo. Assim, é muito mais fácil sacar jogos ofensivos que defensivos do college, né? Claro. É um jogo ofensivo e dois candidatos. Ali é o Mas a pensar para treinador de Minnesota no ano que vem. Tá, vamos fazer uma passada rápida aqui. Fora o jogo do Florida State e Miami, que você já falou que provavelmente vai dar uma posse para Flórida. Queria que você desse uma passada geral aí sobre o que você acha que vai acontecer de resultado nesses jogos. Não precisa ser necessariamente os números, mas quem ganha e quem perde. Eu acho que a gente vai ter duas posses para Texas. Eu acho que a defesa de Texas vai fazer a diferença. Vai ser um enfrentamento muito bom por conta da linha ofensiva de Flórida, que tem muito talento. A gente vai ver isso no draft, a defesa de Texas. Duas posses para Texas. Tá. Uma posse para Nebraska, porque
assim, aqui o efeito em casa vai fazer diferença. É um time que controla bem o relógio, então diferente de Michigan State, que depende muito daquele jogo intenso que joga no tempo, né? Que no huddle, muita corrida em sequência, tem uma média ali de 4, 5 minutos por drive, é uma coisa pequena para relação ao college. Então acredito numa posse vitória de Nebraska. Florida State já disse, acredito numa vitória de uma posse. Se reestruturar, assim, a chance de quebrar a cara certamente está aqui nesse jogo. West Virginia e BYU, acredito numa vitória de BYU por 2 posses, por conta do ataque. E San Jose State e New Mexico, acredito numa vitória de New Mexico por 1 posse. 1 posse. Maravilha. Depois, semana que vem, a gente dá uma olhada em tudo isso aí. Todos os jogos, né? Mas é assim que é bom. A gente gosta de colocar na fogueira aqui. A gente faz isso com o Neymar também no Zona Neutra o tempo inteiro. Para a próxima, então, João, por favor. E agora vamos falar dos destaques elegíveis, ou seja, estamos falando de draft, correto? Com certeza. Confirmados, até botei a foto dele aqui, Jeremiah Love. Assim, tudo que a gente pensa no running back, que seja capaz de bloquear para passe, que seja capaz de correr uma terceira descida, que consiga receber passe. Lógico. Quebra tackle, enfim. Ele não é o Marshall Lynch, né? Ele não é o... Então então ele vai sair... Se fala no futebol, né? Então tem que sair daqui e ir direto pro Real Madrid. Não, calma. Vamos devagar, mas né? Assim, ele... Pega um Porto primeiro, tá aí pra Europa, calma, né? Ele vem puxando o barco de Notre Dame, né? A linha ofensiva é ajuda, a gente precisa dar todo esse contexto. Mas em contrapartida, se ele joga na mesma universidade, com a linha ofensiva monstruosa que a gente usa para dar um destaque e não desempenha, a gente já dá dando um pau nele. Perfeito. Então assim, ele vem confirmando aquilo que se espera e vem fazendo para ter um pouquinho a mais. De destaques negativos, C.J. Allen, que é linebacker da Universidade da Geórgia, tinha uma comparação muito grande, e eu acho justa até, com o Roquan Smith, também linebacker da Universidade da Geórgia, um cara extremamente grande e ágil pro tamanho que tem. Com o Smith, que se eu não me engano, se machucou. Tá para confirmar isso ainda, mas parece que vai ficar umas semaninhas fora aí. Então assim, um jogador extremamente... Como é que eu vou... Vamos lá, vamos botar em parâmetros de draft. A gente tá falando de draft. Era um principal candidato a ter um linebacker de volta à primeira rodada de draft. A gente tá vendo nos últimos anos que tem falta, não só um linebacker na primeira rodada do draft, mas um linebacker que tu diga assim, olha, se esse cara aqui sair na primeira rodada do draft, não vai ser por conta dele que tu vai discutir. Talvez tu vai discutir, pô, aquele time não precisava disso. Tu vai criticar, encontrar outras coisas pra criticar, não o atleta em si. Em contrapartida, eu esperava mais dele, porque assim, a Geórgia depende muito desse linebacker, desse Mike linebacker, que seja o cara que troque a jogada, que faça a leitura do que vai acontecer, que mude. E assim, a gente literalmente não tá vendo isso, né? A gente viu, tem uma jogada medonha que aconteceu, até posso mandar o corte pra ti, que é o left tackle da Alabama saiu do alinhamento, se pôs elegível num screen. Tu pensa assim, pô, tá o left tackle da Alabama alinhado lá na sideline esperando um passe, e realmente o passe veio pra ele. E ele corre tipo 20 jardas passando por cima de todo mundo, numa jogada assim que é medonha. Só que assim, tu vê que do snap, dele desalinhar como tackle e ir pra lá, e até o snap, não se mexe nada. A defesa não... Tipo, o corner ele olha, ó, tá vindo uma baleia pra cá, família. Tem uma coisa aqui, pessoal. Alguém, pelo amor de Deus, me ajuda, né? Tem um cara de 200 quilos aqui na minha frente. E ele entra em desespero, é engraçado, até no corte. E, assim, a bola vem nele, ele passa por cima do corner como se não fosse nada. E, assim, é o tipo de coisa que a gente espera de um linebacker que vai comandar isso, né? Que vai comandar esse ataque. E daí, como destaques positivos, são os 2 quarterbacks que jogaram de USC e Illinois, o Luke Etmyer e o Maiava, quarterback de Illinois e USC, respectivamente. Que, assim... Não são fenômenos, até o Maiava é dependendo como é que for o draft, é um candidato à primeira rodada, se a coisa despencar como se aparenta, porque o Drew Allen tá jogando basicamente nada. Então são 2 caras que podem aparecer de forma interessante, e hoje apareceriam e podem subir ainda mais, dependendo de como é que for a temporada. Maravilha, meu querido. Muito bem. Cara, vencemos nossa pauta? Vencemos nossa pauta. É isso aí. Pessoal, esse então é o nosso... Volta para a primeira imagem, João, por favor. Esse é o nosso Zona Universitária, que é o nosso spin-off do Zona Neutra. Zona Neutra, que é o nosso canal sobre futebol americano. E aqui também a gente tenta fazer a mesma coisa que a gente faz no nosso canal de futebol americano, que é falar sem complicação. O Thiago é muito bom nisso também, ele consegue deixar as coisas mais claras. Eu não conheço muito de college, então aprendo também com ele o tempo inteiro sobre isso. E espero que vocês também estejam aprendendo, e quem já conhece esteja gostando e acompanhando aí, e recebendo mais informações sobre o college futebol. Thiagão, obrigado por hoje, cara. Obrigado por
mais esse dia de gravação aqui conosco, cara. Vamos avisar até a audiência agora que, porra, foi muito bacana o feedback que recebemos. Muitas mensagens positivas, o pessoal pedindo mais conteúdo. Então faremos aí semanalmente agora, então, o Zona Universitária. Tentaremos lançar sempre às quartas-feiras esse nosso episódio. Então teremos de novo a sua companhia aí na semana que vem, Tiagão. Com certeza. Maravilha. João, obrigado pelo operacional aí. E obrigado a você que está nos acompanhando aí e acompanha aí todos esses produtos que a gente lança do Zona Neutra. Acompanhe o Zona Neutra nas redes sociais, Zona Neutra _ em todas elas. E se inscreva no nosso canal também, né? Porque afinal de contas a gente precisa de mais seguidores para conseguir mais apoiadores, para conseguir ficar aqui fazendo só isso da vida, que é o que a gente deseja. Exatamente. Beleza? Obrigado, galera. Até a próxima. Valeu!